Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar de uma profissão que não é muito comum, mas é muito interessante, um pesquisador. Pois é, passar aí dias, noites, madrugadas pesquisando em laboratórios ou fazendo trabalho de campo, descobrindo coisas interessantes que podem auxiliar a sociedade ou aí, quem sabe, mudar o rumo das nossas vidas. Esse é o trabalho de um pesquisador. Mas como a gente pode chegar a ser um pesquisador? Quais são as etapas que envolvem essa carreira? E quais são as vantagens e as dificuldades na vida de um pesquisador? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo, nós vamos conversar hoje com o professor Delton Unglaub. Tudo bom, Delton? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O Delton, ele é formado em jornalismo e publicidade e propaganda pelo NASP Campus Engenheiro Coelho. Fez MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem especialização em docência universitária e também MBA em gestão EAD, ensino à distância e tutoria online pelo NASP. Tem um vasto currículo, é mestre e agora está fazendo doutorado em administração de organizações pela Universidade de São Paulo, a USP. E escolheu, Delton, a carreira acadêmica, a carreira da pesquisa, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma carreira brilhante, normalmente, porque você é um estudante, mas também é professor, é pesquisador, é muito gostoso. Para quem está acompanhando a gente agora, Delton, para entender bem, de maneira bem prática, o que significa a pesquisa? Olha, a pesquisa é uma coisa que nós todos fazemos todos os dias, né? A dona de casa vai fazer uma pesquisa, às vezes, para ver qual o eletrodoméstico que ela quer comprar, então faz o mesmo processo de um pesquisador, por meio de busca e comparação e tudo mais. Então, todos nós fazemos pesquisa de algum jeito ou outro. E o pesquisador, então, quando ele faz aquela pesquisa, ele tem um objetivo que é não tão cotidiano, né? Não tão trivial. É um objetivo, às vezes, de buscar a solução de um problema. Então, esse problema vai ser da área dele, então, se ele é um químico, ele vai buscar, então, a solução utilizando os elementos químicos. Se você é da área de administração, que é o meu caso, você vai entender as empresas e buscar essas soluções. Então, cada um no seu ramo vai buscar a solução de um problema que ninguém ainda pensou, que ninguém ainda descobriu, ou uma melhor forma de fazer isso. Quase que um descobridor. Sim, né? com certeza. Alguém que está sempre em busca de algo que as pessoas estão tentando entender, né? Facilitar também a vida delas, né? A gente começou o programa eu falando que a carreira de pesquisador não é tão comum. A gente não ouve muitos jovens dizendo, eu quero ser um pesquisador, eu quero descobrir coisas por meio da pesquisa. A pesquisa, para que ela seja válida como ciência, ela tem alguns critérios, né? Pesquisa científica. Quais seriam esses critérios que a gente pode entender numa pesquisa, Delton? Olha, de forma geral, a pesquisa tem alguns passos assim que a gente poderia falar que todos precisam fazer, né? Obviamente, você vai tentar descobrir qual é a questão de pesquisa que você está querendo entender, né? Sim. Então, muitas vezes a gente chama de problema de pesquisa, questão de pesquisa. Então, eu acho que nenhuma área vai ser diferente, vai buscar esse problema. Depois, obviamente, vai descobrir qual é a melhor forma de resolver esse problema. Então, a gente chama isso de metodologia, né, para essa pesquisa. Como que eu vou fazer a coleta dos dados? Ou então, como que eu vou fazer a observação? Qual seria a melhor forma de eu analisar, então, aquela questão? Uma vez feito isso, você vai para campo. No caso de alguns pesquisadores, vai para o laboratório, Sim. Outros vão para a rua, outros estão, de repente, fazendo as suas observações em consultórios. E aí, quando essa observação é feita, essa coleta de dados é realizada, ele então analisa aquilo por meio também de outra técnica, provavelmente algum professor que criou alguma técnica, algum estudioso que fez um livro sobre aquela técnica, então ele usa para fazer essa análise. Então, se for no laboratório, ele faz essa análise por meio de parâmetros. Se é, no caso meu, de administração, a gente utiliza outras pessoas que já falaram sobre o assunto para ver o que elas fizeram, para eu entender se o meu caso é relevante ou não. E aí, após todas essas análises, você faz, então, inferências, deduções, verificando se as suas hipóteses eram verdadeiras ou falsas. E a partir desse momento que você verifica que uma hipótese era verdadeira, você então percebe, puxa, essa é a solução, ou essa é uma forma de se fazer que vai ajudar aquele público que eu estou querendo
beneficiar. E aí, ao fazer isso, eu tiro as minhas conclusões e provavelmente, quase todos, né, dificilmente você não vai fazer um artigo científico discorrendo todas as suas descobertas, como que você fez, para que isso possa ser replicado por outro pesquisador em outra situação, daqui a algum tempo talvez, para ver se aquilo continua verdadeiro e aí a ciência vai se construindo. Que Lembrando bacana. que a ciência nunca ela é estática. Sim, Sempre sim. alguém vai construindo em cima do que você Sim, fez. essa parte de publicação ela é fundamental, né? Tornar pública a pesquisa que foi realizada, os resultados que foram alcançados, assim como você disse, para que outros possam, a partir dos resultados que você alcançou, buscar outras alternativas, né? Buscar outras soluções. De repente alguém está nos acompanhando, trocou de canal, ligou a televisão agora, está vendo a gente conversando aqui no Concerto de Ideias sobre esse universo da pesquisa, a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica. E a gente falou muito sobre resolver problemas, né, Delton? Porque a pesquisa traz isso, a solução de alguns problemas, né? Descoberta de coisas interessantes. E a pessoa pode estar se perguntando, como é que eu faço para ser um pesquisador? Como é que eu ingresso nessa área? Quais são as áreas da pesquisa que existem? Explica um pouquinho para a gente isso, professor Delton. Acho que nessa questão de áreas, todas as áreas de estudo, de conhecimento, são áreas que têm pesquisa. Então é possível fazer pesquisa em qualquer área, Isso. sendo na área de exatas, das ciências, da saúde, da comunicação, Perfeito. qualquer área. Se eu faço educação física, tem pesquisadores, né, nessa área buscando ali conhecer melhor o corpo, melhor as coisas para que as pessoas se movimentem, etc. Se eu estou fazendo biologia, então Sim. laboratório, estou lá no laboratório vendo as células, sei lá, às vezes algum vírus e pesquisando isso. Na química, os elementos. E quando eu falo em administração, comunicação, que é a nossa área, nós temos então que ir a campo nas empresas, verificar o que elas estão fazendo. Ou então sugerir para que elas façam coisas diferentes para ver se o resultado vai ser melhor para elas. E então cada área vai ter o seu campo de atuação, ou fora, ou no laboratório, ou introspectivo, aquele mais teórico, onde ele lê as teorias e começa a tirar conclusões de outras teorias. Então, assim, sempre vai ter um campo de pesquisa. E aí, dependendo da área, vai haver essa situação. Eu, na verdade, comecei no ensino médio. Olha que interessante, bem cedo. Exato, no ensino médio eu fiz nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles já incentivavam você a fazer o TCC já no ensino médio. Era bem mais curto, né? Era uma dissertação de 10 páginas, mas tinha pesquisa, citação, tudo igual a gente faz na graduação. Isso é muito interessante. Nós temos aqui no Colégio UNASP, Engenheiro Coelho, a escola básica, o pessoal do ensino médio também está fazendo TCC agora no 3º ano. Isso é interessante porque já começa a preparar esses jovens, quem sabe, para o universo da pesquisa, não é mesmo? Perfeito. Então, já no ensino médio você começa isso, aí na graduação, obviamente, todos os cursos têm o TCC. Aí, se você gostou dessa área de pesquisa, quer se interessar para fazer, de repente, isso como uma forma para viver, né, ganhando dinheiro com isso, no caso, você pode ser um pesquisador fazendo um mestrado. Esse mestrado pode ser para ser professor numa faculdade, mas existem diversas áreas que o mestre, na verdade, vai para uma empresa fazer parte, normalmente, daquele departamento chamado Pesquisa e Desenvolvimento, P&D. Então, nesse sentido, o mestre, aquele que faz o mestrado e o doutorado, ele tem um campo não só na sala de aula. Sim, ele pode dar vasto. aulas, mas existem diversas coisas que ele pode fazer. Então, a pesquisa, abrir a sua própria empresa de uma startup de tecnologia. Sim. Então, os doutores hoje da USP, da Unicamp, de várias faculdades e universidades, eles terminam o seu doutorado e eu diria que agora... No passado, a maior parte, assim, quase que 95%, se eu pudesse chutar um valor, seria de pessoas querendo ir para a área acadêmica, dar aulas e fazer pesquisas, mas com o intuito de ensinar alguém. Hoje não. O doutor já... Mudou um pouquinho essa ideia. Mudou. Eu chutaria também, assim, metade desses doutores já tem ido para as empresas e não necessariamente ido para a sala de aula. Para a docência, né? Para a sala de aula. Você é coautor desse livro aqui, eu vou mostrar para o pessoal de casa. Esse livro aqui, 51 Atitudes para a Pesquisa Inteligente. Esse título ele é muito curioso, né? Quer dizer que pode ter pesquisa que não é inteligente, que não dá resultado, que não leva a lugar nenhum. Então é preciso estar muito consciente com relação a isso também. Sim, quando a gente escreveu esse livro, a gente tinha a ideia das atitudes. E daí a gente colocou 51 para ter um número que chama atenção. Sim, sim. E essas atitudes, elas levam a uma pesquisa mais eficiente. Mas daí... Para buscar um nome que fosse chamativo para o livro, a gente chamou de inteligente. Mas é para você ter mais facilidade para fazer pesquisa. E aí, ao final desse livro, ele tem um projeto
que incentiva os professores de ensino médio, principalmente, ou você mesmo, como aluno sozinho, a fazer, então, um processo de pesquisa. Nesse projeto que a gente incentiva ao final do livro, ele mostra como que seriam as aulas, como que você começaria a sua pesquisa, como que você desenvolveria e concluiria. E ao final ter uma banca. Então a gente pensou, quando eu fiz o ensino médio nos Estados Unidos, eu falei, no Brasil tem uma escola ou outra fazendo isso, por que não escrever um manual que ensina os professores, principalmente no ensino médio, a fazer um projeto de pesquisa? Um passo então a dá passo, todas né? as dicas de fazer a pesquisa, de como que dar as aulas, e como também transformar isso num evento ao final daquele processo de TCC, chamando o prefeito, chamando autoridades para assistirem aquilo, e isso se torna uma propaganda, inclusive, para a escola, Exato. tornando ela uma referência ali de um evento científico e tudo mais. Né? Ok, e se destaca também os alunos que começam a fazer parte desse universo da pesquisa, conseguem olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais crítica, conseguem perceber outras questões que, de repente, aquele que não tem tanto interesse pela pesquisa talvez não perceba. Incentiva a leitura, Exato. incentiva a fazer um questionário, fazer uma estatística, coisa que eles aprendem em matemática e às vezes não colocam em prática, e assim por diante. Né? A gente pode falar, professor Delton, aqui caminhando para o final da nossa conversa, que se não existisse pesquisa hoje, as coisas seriam muito diferentes? A sociedade estaria muito diferente do que está? A pesquisa é útil para a sociedade? Nos ajuda de alguma forma? A gente pode resumir dessa maneira? A evolução da sociedade ela só se dá por meio da pesquisa, né? Então, no caso, não existe nenhum momento que não houve pesquisa para um crescimento. Mesmo quando você fala em política, houve pessoas que pesquisaram política. Se você falar em situações de sociedade, né, os sociólogos e assim por diante. Então, assim, não existe nenhuma forma que eu entenda que alguma coisa aconteceu para melhor sem alguém ter feito uma pesquisa, relatado, observado, criado a metodologia, criado os procedimentos, relatado isso para que alguém lesse e falasse, puxa, então eu vou continuar, eu aprendi agora e vou fazer então dessa forma. Então não tem como você crescer sem pesquisar e aprender, porque a pesquisa nada mais é do que o aprendizado contínuo. E a pesquisa faz com que a gente pare, a gente analise as coisas e procure outros caminhos. Né? Então também essa não é uma tem das... como você fugir desses outros caminhos, se não por meio de uma pesquisa. Se você for viajar, você quer ir para um lugar diferente, não tem como você ir para um lugar diferente se você não pesquisar quais são as possibilidades. Exato, exatamente. Bem feita essa comparação, dá para a gente entender de uma maneira bem prática. A gente está conversando então com o professor Delton Unglaub sobre o universo da pesquisa, como ser um pesquisador, como a gente chega a fazer pesquisas científicas e qual a utilidade que essas pesquisas, nas mais variadas áreas, têm para a sociedade, para o nosso dia a dia hoje. Eu mostrei para você esse livro, né, que o professor Delton é coautor, junto com o professor Eliel, né, os dois elaboraram esse material para que você pudesse ter, de repente, uma melhor compreensão, né, o passo a passo da pesquisa, pudesse ser útil para professores do ensino médio, para você que é diretor de escola, quem sabe está nos acompanhando hoje. Se você se interessou, Casa Publicadora Brasileira, né, professor? Isso. cpb.com.br, você pode encontrar então esse material e muitos outros que talvez te interessam e possam te ajudar na sua caminhada profissional ou na orientação que você possa vir a fazer para filhos, para alunos ou para amigos também. Professor Delton, muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. O Concerto de Ideias fica por aqui, o primeiro bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho, depois a gente volta para continuar conversando sobre esse universo da pesquisa. Mas agora para entender um pouquinho mais dentro, né? A gente vai entrar num grupo de pesquisa e vai conhecer um pouquinho dessas realidades. Então sai daí e a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias de hoje. Estamos conversando sobre esse universo da pesquisa. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Delton Unglaub sobre a carreira de pesquisador. Quais são as etapas, as dificuldades e quais são os benefícios que uma pesquisa traz para a sociedade. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar aqui com o Giovanni Manzoli. Tudo bom, Giovanni? Tudo bem, Betina? O que o pessoal de casa vai acompanhar agora no segundo bloco do Concerto de Ideias? No segundo bloco, as nossas repórteres, a Letícia Alves e a Camila Torres, foram conversar com alunos que estão em grupos de pesquisa para saber como eles estão se integrando nesse mundo acadêmico. Perfeito! Vamos acompanhar então essa conversa?
Uma das características das grandes universidades são os grupos de pesquisa. Essas atividades permitem aos alunos uma inserção maior no mundo acadêmico. A gente vai agora bater um papo com alguns alunos que participam de grupos de pesquisa para entender melhor quais são as suas atividades e quais conhecimentos eles têm adquirido até agora. Olá, tudo bem? Acho que para a gente começar é melhor vocês se apresentarem. O nome, qual curso que vocês fazem. Meu nome é Cristina, eu faço rádio e televisão. Meu nome é Guilherme, eu formei em jornalismo aqui e estou fazendo teologia no NASP. Eu me chamo Larissa e faço Direito. Meu nome é Mariela e estou no 3º ano de jornalismo. Bom, para começar então, mesmo agora, para falar um pouco sobre pesquisa, qual foi o primeiro contato de vocês com pesquisa científica? Bom, o primeiro contato que eu tive foi com a matéria de iniciação científica, uma matéria do 2º ano de jornalismo, creio que os alunos aqui de comunicação social já fizeram. E fazendo essa matéria, entrei em contato com pesquisa, comecei a gostar e aí recebi um convite para entrar num grupo de pesquisa. E daí em diante, o resto é história. A minha experiência, ela começou em 2014, quando eu cheguei no NASP, e eu fiz uma prova e passei e entrei para um grupo de iniciação científica em História do Direito. Bom, quando eu estava no 2º ano de jornalismo, ano passado, eu fiquei sabendo que tinha um grupo de pesquisa, o GECOM, liderado pelo professor Tales. E eu fiquei curiosa, porque eu gostava das aulas dele e também a temática do grupo de pesquisa me chamou a atenção. Então eu decidi ir lá para ver o que era e acabei gostando. Já passei um ano inteiro no grupo de pesquisa e agora vou começar a desenvolver a pesquisa de fato. Muitas pessoas acreditam que para participar de pesquisa precisa ser superdotado, ter muito tempo. Mas para vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Bom, participar de um grupo de pesquisa não é para um grupo específico de pessoas, acho que qualquer um pode participar, mas uma coisa que é importante é que você sim precisa tempo para dedicar, tempo para ler, estudar, ir para as reuniões, discutir com a galera, então é uma coisa que precisa de dedicação. É basicamente isso, em relação a tempo, você precisa se dedicar muito. A minha maior dificuldade na época que eu ainda trabalhava meio período, então eu tinha que dedicar um tempo do meu dia ainda para poder pesquisar, porque a pesquisa científica, como o próprio nome diz, você tem que parar, sentar, e às vezes você fica uma tarde toda pesquisando para descobrir uma coisa, ainda mais quando se trata de pesquisa empírica, em que você precisa analisar dados, que foi o caso do meu artigo científico. Então eu tinha que ficar muito atenta para não perder aqueles dados, porque senão eu já passava e já era o meu trabalho. Eu gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho sobre o que vocês pesquisaram. Quais foram os temas, as linhas de pesquisa de vocês? Bom, a princípio eu comecei a pesquisar teorias da comunicação, que tinha mais a ver com o curso de jornalismo que eu fazia. E analisando as implicações disso, eu comecei a estudar inteligência artificial, social bots, propaganda computacional, essas coisas que você não vê muito falar por aí. E me interessei bastante por isso e venho pesquisando isso desde então, já são quase 4 anos pesquisando isso. A minha pesquisa foi a respeito dos algoritmos e como eles funcionam nas redes sociais. E então eu segui uma linha. A seleção natural de Darwin havia muito a ensinar em relação à seleção dos algoritmos nas redes sociais. Então meu trabalho, minha pesquisa científica foi a respeito da seleção natural de Darwin nas redes sociais. Eu tenho duas pesquisas. Uma delas é sobre o enterro de pessoas não católicas no Império, porque, em tese, em 1891, o país, o Brasil, era laico. Então, qualquer pessoa ela poderia ser enterrada em um cemitério público. O semestre passado foi nosso semestre de iniciação científica, então tudo era voltado para fazer um artigo. O artigo que eu fiz foi sobre jornalismo. E eu analisei um livro para ver os elementos que foram utilizados para a escrita do livro e comparando eles ao movimento do novo jornalismo, que é um estilo de escrita literária que se usa dentro do jornalismo. Foi muito legal desenvolver essa pesquisa, foi apaixonante para mim, eu adorei e também me preparou para o semestre em que estou agora, que é o de revista, porque o estilo de escrita é diferente aos outros, sardinos e tudo mais, então foi muito útil. No semestre de iniciação científica, a gente tem aqui no NASP tem o evento ENAICOM, que é para os alunos do 2º ano que estão desenvolvendo a pesquisa.
e a gente podia inscrever esse nosso artigo científico no Enaicom. E foi o que eu fiz, eu inscrevi, assim, e bem com grande expectativa, porque eu tinha me dedicado muito, era uma pesquisa empírica, assim, com muito conteúdo. Então, para mim, assim, já foi incrível, porque foi o primeiro artigo científico que eu fiz realmente na faculdade, porque eu já tinha feito um outro artigo científico no ensino médio, mas o primeiro valendo de verdade, que eu inscrevi em algum lugar, e eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado. Bom, os resultados de participar de grupos de pesquisa foram, assim, incríveis na minha vida. Primeiro, participação em congressos, pude participar de congressos a nível regional, a nível nacional, e publicação em revista científica, a experiência de troca de ideias e conhecer especialistas de vários locais diferentes. Mas acho que o maior resultado do grupo de pesquisa foi ter passado no programa de pós-graduação, no mestrado de divulgação científica e cultural na Unicamp, agora esse ano, já recém ingressei. E tudo isso é fruto, tanto o tema do projeto de pesquisa com o qual eu entrei na Unicamp, quanto o que eu tenho desenvolvido desde então, é fruto do que a gente se envolve no grupo de pesquisa. Eu estava conversando com os amigos que também acabaram de entrar em programa de pós-graduação e que era do meu grupo de pesquisa, e todos eles falaram sobre a diferença que fez a gente entender as leituras que a gente lia no grupo de pesquisa, a gente entender como é que faz uma pesquisa, desenvolve um problema, hipótese, justificativa, metodologia, e tudo isso foi muito importante. Acho que sem um grupo de pesquisa não teria chegado a esse ponto. Para mim, eu acho que algo super importante que o grupo de pesquisa deixa para mim é o jeito de você ver a vida. Quando você estuda o que a gente estuda no Gcom, por exemplo, você vê as coisas de uma perspectiva diferente. E por mais que talvez a carreira acadêmica não esteja dentro dos meus planos, eu posso dizer que estar no Gcom é um ganho muito grande para mim, por isso, por a visão que eu tenho das coisas agora. E, para mim, eu descobri nessa pesquisa um amor, assim. Eu amo pesquisar, eu amo escrever. E eu já participei de congresso, um no Rio de Janeiro no ano passado e outro em Curitiba, em 2015. Ambos muito, muito bons. Eu apresentei esse meu trabalho lá. E como eu estou fazendo o 5º ano agora, tem um monstro que assombra todo mundo, que é o bendito do TCC. E como eu estava fazendo um artigo, em tese era para eu estar escrevendo um artigo, como era um tema que me encantou e me apaixonou, eu pesquisei muito, muito, muito mesmo, eu me dediquei bastante, eu fui escrevendo e surgiu um TCC. Era para ter 30 páginas e está com quase 60. Então, enquanto muitos colegas meus estão sofrendo isso agora, eu estou um pouquinho mais tranquila, porque o meu TCC está pronto desde o ano passado. E agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para alunos, estudantes, que têm medo de participar de grupo de pesquisa ou que não se interessam por essa área. O que vocês gostariam de deixar de mensagem? Façam pesquisa, é muito, muito bom. Você aprende muito acerca de um tema que você tem uma curiosidade, assim, sabe? E você pesquisa e estuda e aprende, e é muito bom. E sem contar que caso você queira mestrado, um doutorado, fazer pesquisa na faculdade prepara você para alcançar esses objetivos mais futuros. É muito bom, vale muito a pena. Bom, olha, são muitos benefícios de participar de um grupo de pesquisa. E eles não se limitam só a você fazer um mestrado, um doutorado. É o benefício de você conseguir ter uma leitura crítica da sociedade, do que está acontecendo. Sua leitura de vida não vai ser mais a mesma, né? Você sabe muito bem. É o benefício de você aprender a desenvolver uma pesquisa, fazer um artigo, entender como funciona uma metodologia, como citar a BNT, por exemplo. E, claro, o benefício de você poder continuar pesquisando, quem sabe fazer disso sua vida, sua carreira, né? Bom, o meu conselho para quem quer entrar nessa área de pesquisa e está pensando em mestrado e tudo mais, é que realmente não vai ser fácil. Então, a pessoa vai precisar realmente dedicar boa parte do seu dia, do seu tempo, da sua vida
para isso. Então, o meu conselho é: leia muito, não entre num grupo de pesquisa achando que vai ser fácil e, se der certo, entra de coração naquilo, porque você vai tirar muito proveito disso, porque eu acho que o maior proveito que você pode tirar de um grupo de pesquisa e de um artigo científico é o conhecimento e uma grande preparação para o mestrado. A gente vai ficando por aqui com o Concerto de Ideias de hoje. A gente volta na próxima semana, aguardando você para a gente continuar aqui conversando sobre assuntos interessantes que envolvem o dia a dia de um profissional, o mercado de trabalho e coisas que podem agregar à nossa vida. Um beijo muito carinhoso, até semana que vem.